Boa pergunta. E se relacionar? Comunicação, organização e pessoas. Eu acho que trabalha com o público. Imagino que deve ter algo relacionado a essas 3 palavras. E tipo, fazer essa relação público de um jeito com outro público que é outro jeito. É quase como se fosse um IBGE, entendeu? Assim, pesquisar sobre diversas coisas, conhecer mais sobre pessoas de diferentes culturas, alguma coisa assim, entendeu? Bem, relações públicas é um termo bem genérico que pode ser especificado para a profissão e para o profissional. O Relações Públicas, o profissional de Relações Públicas, ele trabalha no gerenciamento da comunicação de organizações de uma maneira geral. Podem ser empresas, podem ser organizações não governamentais, né, terceiro setor e todo o mercado de trabalho. As atividades parecidas, vamos dizer, com que hoje integra o cabedal de relações públicas, elas existem há séculos, só que elas não faziam parte de um instrumental. E algumas pessoas, no início do século passado, tiveram a visão de, para resolver problemas, propor determinadas atuações. Essas pessoas tinham trabalhado principalmente na área de jornalismo e na área de publicidade. Dizer para vocês que assim que saírem, vocês vão conseguir a profissão, né, a área dos sonhos, é ilusão. As relações públicas são muito abrangentes. Então, quando a gente se forma, a gente se depara com uma variedade de oportunidades, de opções, de formas de trabalho. E quando a gente está na graduação, é natural a gente se aproximar de algumas áreas mais do que de outras. Eu, por exemplo, sou apaixonada por endomarketing desde a graduação. Então, agora que eu me formei, estou procurando oportunidades nessas áreas. Claro que a gente não pode excluir as outras oportunidades, nem de aprendizado e nem de trabalho. Então, dizer que o mercado ele oferece oportunidades, sim, ele oferece, mas não especificamente com o cargo que você deseja. Mas hoje o mercado de Alagoas, infelizmente, ainda está engatinhando no digital. E isso faz com que a gente tenha que se especializar e tenha que saber agregar as relações públicas ao digital. Mas quando a gente expande um pouco esse mercado e vai para Nordeste, Sudeste e outros estados, a gente se depara com mais oportunidades de trabalho e mais oportunidades de aprendizado. Hoje, por exemplo, eu realizo algumas consultorias para empresas, microempresas, e também escrevo releases para uma empresa de Porto Alegre, e um trabalho remoto. E essa oportunidade foi conseguida através de parcerias, de trabalhos, de eventos em outros estados, quando eu ia conhecendo essas pessoas. E eu acredito que dentro das relações públicas, as nossas oportunidades serão conseguidas assim. Como eu disse, aqui em Alagoas ainda estamos engatinhando, mas não impede que a gente consiga, sim, oportunidades estratégicas e oportunidades digitais na área. Bem, dentro do mercado de trabalho, relações públicas, como um gerenciador da comunicação, ele está conectado com o público que a empresa trabalha, a organização trabalha, que tem interesse com essa empresa, certo? E a própria empresa, direção da empresa ou da organização. Então ele está conectando essas duas pontas, querendo saber o interesse desse público sobre a organização, o que é que eles desejam, como querem se comunicar com essa empresa e como a organização deve se comunicar com essa empresa, né? Alinhar essa via de mão dupla, tá? Para alinhar a comunicação entre organização e públicos. Então, para o mercado de trabalho, ele é extremamente importante. O profissional de relações públicas é o profissional que vai integrar várias áreas da comunicação. Então, daí a sua importância. Ele ter um conhecimento de relações públicas específicos, mas saber a linguagem que tangencia a sua atividade, como a do jornalismo, a das relações públicas, é da própria administração. E isso faz com que ele perpasse pelas áreas, fazendo uma união das perspectivas das atividades, com um objetivo único, claro, que é dar visibilidade e maior credibilidade à instituição para que ele está representando. Hoje a comunicação tem sido de extrema importância no sentido de que o advento da internet, por exemplo, facilitou muito mais as pessoas em geral, não só públicos homogêneos, mas pessoas distintas, indivíduos, terem acesso a conversar com essas organizações, a falar com essas organizações. E a resposta dessas organizações deve ser feita de uma maneira organizada, planejada, estudada. E o Relações Públicas é o profissional especializado nesse sentido para fazer essa ponte, essa resposta ao público.
como a nossa área ela é muito grande, então acredito que a gente pode se encaixar em exatamente quase todo lugar. Até porque todo lugar tem comunicação e essa comunicação precisa ser gerida. E qual profissional que melhor pode gerir a comunicação? O Relações Públicas. Então, acredito que a gente pode trabalhar principalmente na área de pesquisa, na área de gerenciamento de marketing também. A gente pode trabalhar com comunicação dirigida, comunicação interna e externa, análise de branding. Estamos em todos os lugares, podemos atuar em vários lugares também. Durante algum tempo, a diferença é que normalmente a publicidade cuidava de produto, enquanto que as relações públicas se importavam com questões institucionais. De uma certa maneira, na sociedade, tudo é um produto que vai ser consumido. Um produto tem uma parte tangível, uma parte intangível. Claro que as relações públicas vão trabalhar mais o intangível, vão trabalhar a questão da reputação. Relações públicas, ele tem que representar a organização, expressar essa organização. É bom lembrar, e a gente vê pela formação, que jornalismo, relações públicas, publicidade são irmãos, são meias irmãos. No sentido em que todos contam uma história. O jornalista conta uma história sobre fato, sobre a sociedade. As relações públicas contam uma história sobre uma organização, sobre uma empresa, sobre uma organização. E o publicitário sobre um produto, sobre uma marca. São dois profissionais distintos que trabalham com a comunicação. O profissional de publicidade e propaganda, falar dele primeiro, vamos dizer que ele está mais na ponta final para preparar o visual que vai formar a comunicação para o público-alvo. Essa elaboração, essa criação, essa demanda final de produção, ela é feita com base em briefing. Esse briefing é passado por profissionais que pesquisam antes esse público, que trazem um histórico da empresa, da organização, que vem a necessidade de que tipo de comunicação deve ser feita para complementar a conexão entre organização e público. Então esse profissional vai ser o Relações Públicas. Ele vai estar na cabeça dessa conexão para fazer o levantamento, a pesquisa, a análise, a melhor forma de conversar com esse público. Posterior a isso é que o trabalho vai chegar mais destrinchado, em forma de documento, por isso que a gente fala no briefing, para o profissional de publicidade e propaganda, que vai fazer a finalização visual de como será feita essa comunicação. Eu acredito que o mercado ainda é um pouco difícil para a área de relações públicas pelo fato das pessoas não saberem o que uma relações públicas faz. Porém, é como os meus professores sempre dizem, nós mesmos temos que fazer a nossa vez. Se a gente vê uma vaga que descreve tudo o que uma relações públicas faz, porém está destinada a outra pessoa, a outro profissional, eu acredito que a gente deva meter a cara e fazer mesmo. E mostrar também para aquelas pessoas o que é que nós fazemos. E é isso, fazer a nossa história, fazer a nossa profissão mesmo.